Se eu pudesse me sustentar, eu teria mudado. Tem vários países que eu gostei. Eu poderia ir para Nova Zelândia, que eu morei lá uma época, ir para os Estados Unidos, que eu tenho autorização para viver lá. Canadá é muito bom. Tá? Agora você precisa se sustentar, né, cara? Sustentar, mudar é fácil, você muda. Se você comprar, se você vender seu apartamento, você compra um. Não, eu falo vender minha fazenda. Peguei aquele livro, É, mandei para um gosto lá de Santos. não tem recurso, Eu conheci, né? eu todos respondesse. O problema é a gente ser terapeuta Perdão, lá, olho. né? Tem que falar a língua. Um olho, é um olho, só um A olho. partir de julho, Tem que... É o único conselho que é bom, só isso. Mag, quanto que vale a sua fazenda? 5 milhões. 5 milhões de reais. É. dá para você ver bem. Pois é. Ó, você tem um projeto americano agora. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema o seguinte assunto: personalidade esquizoide. O que é a personalidade esquizoide, como diagnosticá-la e como tratá-la. Para discutir esse importante assunto estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: o Dr. Nilton Ferreira, mestre em psicologia transpessoal centrada ao corpo; o Magno Ferro, que é psicólogo e também pós-graduado em psicologia transpessoal; o Dr. Vitor Rótulo Soares, é Rótulo mesmo? Rótulo. Dr. Vitor Rótulo Soares, que é naturólogo e psicoterapeuta. Os telespectadores podem e devem participar ligando para os seguintes telefones que vão estar aí sempre na telinha: 3201-7688, 3201-7708. Eu vou começar aqui com o Dr. Nilton Ferreira com a seguinte pergunta. Dr. Nilton Ferreira, o tema do programa, né? Personalidade esquizoide. O que é a personalidade esquizoide? É uma personalidade? É um caráter, né? Caráter. É um tipo de defesa de caráter que a gente chama uma pessoa que tem algumas características, dito esquizoide, porque vem de esquizo, né, a palavra. Então é uma pessoa que, em defesa de caráter, se diz alguém esquisito, que está no mundo da lua, por exemplo. O grosso da palavra seria isso, porque são pessoas que têm várias gradações do que seriam de caráter esquizoide. Pode ser uma pessoa que não faz contato com os outros, né, que estão no mundo da lua, assim, mas pode ser pessoas também que têm várias gradações. Por exemplo, são pessoas também muito inspiradas, porque a origem, eu devo falar agora, origem? Pode falar. Sim. Origem, segundo, é porque são pessoas que passaram por traumas muito grandes, ainda no útero ou no pós-útero. Então são pessoas que não querem muito estar nessa terra, né? Você imagina assim uma pessoa que quando está incorporando, sente rejeição. Às vezes a mãe passa por dificuldades de dificuldade de saúde. De aceitação de aceitação feto. também, mas não quer dizer necessariamente isso. Sei. Aceitação do feto, às vezes está passando dificuldade também, internação, cirurgias. Um grande estresse, alguma Isso, coisa do gênero. Então aquele ser que está criando o corpo fala, não quero estar nesse corpo, quero estar doído. Então a pessoa que pela vida ele pode levar esse trauma, essa dificuldade de se vale a pena viver ou não. Não que a pessoa queira morrer, suicidar, mas a pessoa leva esse medo da vida, assim. Porque viver significa morrer, entende? Respirar é difícil. Magno Ferro, você poderia acrescentar um pouco mais a essa pessoa? Eu quero que o telespectador entenda o que é a personalidade esquizoide. Eu entendo também, com um pouco que eu estudei e estou estudando, né, que um pouco da personalidade esquizoide é a pessoa que passa a ficar um pouco mais introspectiva. Sim. Ela tem uma dificuldade em lidar com
o mundo exterior, né? matéria, Ela passa a sim. viver o seu próprio Material. mundo de uma certa maneira, é isso? Sim? Mais intensamente. Mais intensamente? Ou Como quase é que que exclusivamente, né, Rosemar? Se você pegar até mesmo hoje o que a gente sabe do mais grosso corrente sobre esquizoidia, a gente tem no limite a esquizofrenia, né, que seria a cisão completa. Essa pessoa que foi para o mundo interno e não consegue mais fazer uma ponte com o meio ambiente externo, seja social ou com objetos, coisas e tal. Ela se refugia, né, no interior dela. Justamente por ela se refugiar, ela começa a, digamos, criar um mundo quase que paralelo, sabe, Rosemar? Falar isso pode às vezes dar a impressão que é um caso muito grotesco e tal, mas a bem da verdade, todos nós temos certa parcela dessa esquizoidia, né? A personalidade esquizoide é uma pessoa que está muito com esses traços. Sim. Ela tem esse que cada um acaba tendo um pouquinho dele, ela passa a ter isso com um pouco mais de profundidade, mais acentuado. É isso? Exato, exato. É um recuo do ambiente, é uma espécie de dificuldade de se manter nas relações. Isso é muito característico dessas pessoas. Difícil ter uma relação estável. Quando tem algo um tanto quanto conturbado, né? Por outro lado, como o Newton estava dizendo, são pessoas muito inspiradas, criativas, né? Por isso que eu digo, todos nós temos uma parte, ou uma espécie de característica, um traço esquizoide, à medida que a gente tem o potencial de ser criativo. Se passamos por traumas muito precoces na nossa vida, seja inclusive dentro do útero, ou mesmo durante os primeiros períodos que a gente pode chamar de blastulação, é um termo mais médico, né? Já vai ter um efeito de marcar certas qualidades para essa pessoa. A dificuldade, como o Newton diz, de incorporar, de estar no corpo. Aí a pessoa que fica muito mental, Sim. pensa demais, né? Tenta entender tudo, porque a dificuldade é de estar no sentimento. Por isso cria todo um mundo interno. Ela se refugia nesse mundo interno, é como se eu crio uma casa aqui dentro e vou decorar essa casa também, ainda por cima, né? Então isso fica de certa forma até exacerbado nessa pessoa. Todos nós temos um pouquinho disso, sim, uns mais, outros menos, mas tem gente que tem isso um tanto quanto mais exacerbado. Se ficar mais ainda, faz o que a gente costuma chamar de esquizofrenia, uma cisão, uma cisão completa com a realidade. Agora, Dr. Vitor Rótulo, eu estava lendo sobre algumas personalidades internacionais que teriam um perfil, eu não sei se é o certo dizer perfil ou se personalidade. Caráter, né? Caráter, vamos dizer caráter então. Ou que é traço, né? Traço esquizoide. Né? Esquizoides. O Salvador Dalí, aquele grande pintor, né? Que tinha aquele. O Salvador Dalí é um dos esquizoides célebres, né? E muito criativos. As pinturas dele são pinturas que só o mundo do Salvador Dalí que saberia explicar de forma mais coerente. E também um deles que eu analisei, e aí talvez eu poderia falar um pouco disso, porque eu acho que ele ultrapassou todos os limites dessa esquizoidia e já passou, que é o Charles Manson, aquele assassino célebre que matou a Sharon Tate, esposa, que era esposa do cineasta Roman Polanski, né? Esses são alguns que eu peguei, depois eu tenho que me lembrar dos brasileiros. Mas o Salvador Dalí talvez esteja naquele... A minha pergunta é a seguinte, então. Quando que o caráter esquizoide precisa de tratamento? Então, porque você pode imaginar que o Salvador Dalí, poxa, que legal, o sujeito ficou milionário, viveu uma vida pródiga. Ele encontrou um caminho dentro da sua personalidade esquizoide, que num certo sentido até foi benéfica, se é que a gente pode dizer isso. Mas quando que o caráter esquizoide precisa de tratamento? Então, Rosenval, a parte criativa do esquizoide é a parte bonita que a gente fala, a parte que ele se expressa, ele está cumprindo talvez com a qualidade, uma das melhores qualidades que ele tem, que é a abstração, a criatividade. Só que o esquizoide ele tem uma característica que ele tem uma contração interna muito grande pelo que ele passou num período muito inicial da formação daquele ser. Ainda na blastulação, quando ele ainda é célula, ainda ele não tem nem corpo. Embrionário ali. Antes do embrião. Quando ele está sendo formado, às vezes ele já está passando por uma situação
que é difícil para a consciência chegar e se acomodar naquele espaço. Então, a tendência é aquele ser começar a criar uma contração interna de um grau, tamanho de enrijecimento e que tem tanta energia condensada e presa que quando ela vem para fora, ela pode vir de uma forma muito destrutiva. Então a gente fala que ele faz de tudo para não sentir qualquer tipo de desconforto, porque isso pode ser muito desorganizador para ele. E, inclusive, ele pode explodir violentamente? Justamente. E aí é que Precisa de tratamento. Um dos riscos do esquizoide. Mas o tratamento do esquizoide a partir do momento que ele não consegue fazer um contato saudável com a realidade que ele vive, ele já precisa de algum tratamento. Não precisa esperar o cara se tornar perigoso cometer um crime, lógico, né? Lógico. Esse assunto que às vezes o telespectador fala, pô, de onde você vai tirar essa coisa da cartola, né? Eu achei interessante. Eu estou fazendo curso transpessoal com o Nilton, com o Magno, com vocês todos, o curso, e tem esse estudo, né? Mas eu estive conversando com vários psicólogos, pessoas que analisaram o problema, diz que tem muitos pais que enfrentam problemas do caráter esquizoide com os filhos, não sabem inclusive como lidar com isso, não sabem como interpretar e como analisar esse aspecto. E nós aqui no programa, quer dizer, todo programa que eu faço, ele tem uma função. Qual que é a função que eu tenho aqui? Primeiro, que a pessoa em casa possa ter passar para a pessoa que é leiga no assunto algumas informações que permitam a pessoa analisar, ver se tem alguém na família que está com esse processo. Segundo, analisar que ponto que pode ajudar a pessoa e como essa ajuda poderá ser feita. Justamente para evitar que o caráter esquizoide muito grave, porque ele tem nuances, né? Tem gradações, não é isso? Posso dizer isso? Sim. Vocês me corrijam toda vez que estiver errado. Tem gradações. Quando a gradação for muito prejudicial à pessoa ou para quem o rodeia, não deixar chegar no ponto que nós citamos do Charles Manson, que surtou e levou uma opção de gente junto com ele. Felizmente está preso até hoje. Então a ideia do programa é justamente que a gente possa fazer isso. E você que está em casa, faça suas perguntas, inclusive considerando que nós temos aqui 3 grandes psicólogos, você pode fazer perguntas que fujam um pouquinho à área do esquizoide, embora o foco do programa seja esse. Raulino, podemos vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. E aqui está o lugar como louco. Você responder. Vamos fazer isso. Mas foi boa, viu? Situar esse aspecto. Situar esse aspecto. Senão a gente fica... O pessoal fica assustado. Olha lá. Ficou difícil achar aqui, né? Aqui quem não tem QI positivo não acha fácil de jeito nenhum. Bom ver vocês aí. Não perde. Eu tô bonito, tô. Você viu, né? Eu acho a que chegar maldade, fiquei né? mais ainda. Você viu meu lado? Você viu a maldade do meu lado jornalístico? É assim que o jornalista faz. O jornalista é maldoso. Por isso que eu fui lá na AMA e ela fez um... Você é jornalista? Sou. Então eu já sei qual o serviço do senhor. Mexer com lixo. Que é isso que o senhor faz a vida inteira. A AMA, lá na Índia. Foi? Depois eu mexer com lixo, porque esse jornalista mexe com isso. Isso dá uma expansão do Estado Negro no Goiás todo assistindo. Quase faz jornalista. Então é interessante isso. Mas não é uma... Dos Olha, perfis não é o mais fácil. Você viu que tá. Aí eles passaram uma assim, é resina muito aqui, largo não pode o espectro, né, cara? Então, não pode, não é porque é o um- seguinte, é difícil nós a até gente que não estamos conseguir uma sentindo, pessoa mas que está no traça, ar. se quiser. Então ela fica aspirando aqui lá, viajandão. uma hora o feto Vamos usar isso aspirando. aqui. Mas não é no corpo, né? Assim, tem algumas, mas é difícil Não, pegar eu achei que não era bom. aquele esquizoide que Não, ele é... mas hoje em dia está cada vez mais fácil. Ela pode ter Vitor ficado falou mas não é pode, um né? tema que às vezes é muito largo. É uma responsabilidade. Tem muitos Mas aqui, nuances. por exemplo, parou a filha da menina lá, estava vendo os cachorros. Não sabe. pessoas se Eu até falei pra ele aqui, ó, não dá pra Apavorado, trazer né, menino aqui, família. ó, Tudo aí, então, tudo isso até começou. Sim, então. Só clarear algumas coisas. mulher se vê arrasando. Mas o caso é assim, cada vez mais Nham, está nham, tendo nham. esse tipo de gente. Tá. O viajandão. Ó, nham, nham, raios, nham, nham. só na- Fazer igual minhas meninas. Nham, 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 eu quero. Porque na verdade, cara, a Nham, própria nham, eu quero, Tá eu muito quero. assustador. né? a própria cultura tá desse jeito. Vamos falar isso. Vamos falar nesses pontos, né? Vamos clarear isso. Porque só eu. Em Rosenval.
Jade Bernardes. Eu gostei demais do que a Laci de Moraes, a jornalista da Folha, perguntou para ele: doutor Laci, essas mulheres lindas, maravilosas, ex-miss que saem com o senhor, né? Vocês viram a foto dele, né? Que sai com o senhor acha que elas o amam? Eu falei: minha filha, quando eu vou no restaurante, quero comer uma lagosta, quero comer um camarão rosa, eu não pergunto se o camarão gosta de mim, eu como, saboreio e pronto. Vou ver uma coisinha, né? Como é que faz para a mulher te deixar milionário? Você tem que ser bilionário. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, com muitas perguntas. O tema personalidade esquizoide. O que é a personalidade esquizoide, como diagnosticá-la e como tratá-la. O tema do próximo programa é Essência da Saúde, plantas medicinais e alimentação. Os especialistas escreveram um livro maravilhoso sobre isso, vão dar dicas de como se pega plantas em casa e usa como remédio e para ajudar a combater várias enfermidades. E eu quero indicar para vocês a Motocorte. A Motocorte é uma empresa que trabalha principalmente com tudo, mas trabalha principalmente com geradores de energia. Se você quer comprar um gerador de energia e se livrar desses cortes frequentes, tem um supermercado, uma residência, vai na Motocorte, que lá tem cortadores de grama, motosserras, roçadeiras, lavadoras, motor de polpa e microtratores. A Motocorte fica na Avenida Dom Emanuel, no setor rodoviário, ou na Avenida Rio Verde, Aparecida de Goiânia. Ligue e garanta o seu transformador pelo menor preço. O telefone é o 3941-0909. 3941-0909. O Nilton está rindo aqui, Nilton. Você riu, agora tem que contar por que você riu, né? Eu que você tá... esquizoidado, amigo. Você tá... Porque quando a pessoa sai do ar, dá um esquizoidado também. Por isso, quando as defesas você vazou para cima. Quando sai do ar, né, dá uma esquizoidada. No meu caso é cansaço mesmo, viu, Nilton? Porque eu fico muito com as gêmeas lá, dormindo um pouco, né? Bom, várias perguntas aqui. Não, antes que eu passe para as perguntas, Nilton, só um pouquinho. Para posicionar mais o telespectador, no caso da criança, por exemplo, quais são alguns fatores que os pais precisam levar em consideração para poder levar a criança num psicólogo com personalidade que pode ser considerado esquizoide? O senhor falou no intervalo, que eu achei interessante. É muita preocupação dos pais, né? Porque as crianças, em geral, quase toda criança tem um lado meio esquizoide, né? Que eles vivem conversa com um coleguinha invisível, aquela coisa toda, né? Nós tínhamos, por exemplo, lá no Instituto em Paraúna, lá tinha uma filha de uma pessoa que trabalhava com a gente, estava vendo os cachorros que morriam, estava vindo conversar com ela, e via pessoas seres já desencarnadas. Então, estava muito preocupado. E quando nós conversamos com ela, eu falei: é normal isso, né? Então é normal que a pessoa possa ver. Se ele está no outro mundo, ele está nesse... Né? Que se trata do estudo da consciência, entende? Então a consciência dele está aqui, mas está ampliada. Sim. Então é muito comum, se você recebe uma pessoa adulta, às vezes já, que está vendo fantasmas em casa. Sim. Você vai no psiquiatra, no psicólogo, e fala: isso não existe. Então está louca, a pessoa, entende? A pessoa está normal, quer dizer, a pessoa tem boa relação casada, boa profissional. Boas relações pessoais, trabalho e tudo mais. E começa a ver coisas que vocês não veem. Então tem uma personalidade esquizoide, eles estão abertos para esse campo, entende? Entendi. A personalidade esquizoide, então vamos esclarecer mais. A personalidade esquizoide tem essa abertura. pode estar mais sensível ao mundo invisível, ao mundo que não é palpável, que não é material, do que mais do mundo abstrato. Se trata do estudo da consciência, né? Porque a consciência não se estuda muito em psicologia, se trata do ego. Do ego. Então a consciência tem vários níveis de consciência, que você pode expandir ou não. Então a personalidade esquizoide tem a consciência muito expandida. Mais expandida. Sim. E a criança vê aquilo, o pai assusta muito, pai e mãe. A questão é eles tratarem com amor. Aqui tem uma pessoa, eu não sei quem escreveu isso aqui, é Padre Bernardes, é isso mesmo, Luciano? O nome da pessoa aqui, Padre Bernardes? Eu acho que é isso, se não for depois... É Jade Bernardes? O Jade Bernardes, do setor Bueno. Rosenval, mas esse tipo de sentimento que o Dr. Nilton descreveu não seria uma depressão? Aí eu pergunto para o Magno, passo aqui para o Magno, o Nilton já falou, Magno, Magno, distinguir a depressão, que é um mal da sociedade moderna, da personalidade esquizoide? Quando que isso faz
Ou o esquizoide pode ser, inclusive, depressivo e esquizoide? Como é que faz essa? Rosenval, tem um limiar muito tênue entre essas duas condições, apesar de serem bem distintas, né? Para um profissional bem treinado vai ser fácil distinguir. O caso é que o depressivo está, de certa forma, recuando da realidade por alguns motivos, e o esquizoide, dito esquizoide, né, vai estar recuando da realidade por outros motivos. Via de regra, esse tipo de personalidade esquizoide vai estar recuando da realidade por medo da realidade, ou um tal medo da vida. Tem até um livro muito bonito que trata esse tema, que chama O Medo da Vida, né? Medo das pessoas, medo das coisas. É uma pessoa que então está numa situação de maior vulnerabilidade, né? Maior sensibilidade. Já o depressivo não, é mais uma espécie de, quase que, entre aspas, mágoa com o mundo. Uma pessoa que não teve espaço para aparecer com sentimentos, teve, às vezes, perdas importantes, né? Tramas mais aflitivas em algumas relações. Esse é o caso depressivo. Imagina só, Rosenval, o esquizoide, ou esse tipo de personalidade esquizoide, nem entrou numa relação. Sim. Não sei se você consegue entender, mas assim, o depressivo ficou daquele jeito porque teve alguma questão, perda ou alguma questão muito trágica numa relação. Que, se você for até um pouco mais de um ponto de vista psicanalítico, você vai até pensar numa relação com a mãe, certo? Agora, o esquizoide não, ele nem entrou em relação. Pode parecer algo exagerado, gente, mas assim, imagina só quando uma mãe, quando fica sabendo que está grávida, pensa, será que eu vou ter esse bebê ou não? Isso, para o pequeno feto ou embrião, aquela pequena célula, já vai repercutir num efeito. Vibratoriamente? Vibratoriamente, né? Não por uma espécie de psiquismo que aquele feto tem, porque feto não tem psiquismo. Ou a célula não tem psiquismo, mas tem registros como que fosse como cicatrizes que fica. Não é psiquismo. Encolhimento. Faz um encolhimento. Imagina só que aquele meio, que é um meio amniótico, né, de líquido amniótico e tal, pode ficar mais calmo, mais suave e tal, pode se enrijecer. Mais denso. Mais denso, exatamente. Isso vai repercutir para aquela célula ou para esse fenômeno que está acontecendo dentro do corpo da mãe. Então soa para essa pequena ser como uma rejeição, ou não sou bem-vindo. Então nem entrou numa relação. O depressivo faz outra situação. Inclusive, dando uma simplificada rápida, é o seguinte, o esquizoide, o depressivo, ele não é depressivo, ele está. Exato. É uma coisa temporária, inclusive ele não, pode não ter sido depressivo antes e entrou numa depressão, ele está depressivo, sai da depressão, volta a ser uma pessoa com equilíbrio normal. O esquizoide, ele pode ser um ser esquizoide. A tendência é essa, porque é um traço muito forte, Rosenval. Agora, eu vou passar, só porque eu esqueci de algumas coisas para introduzir mais ainda o telespectador, tem perguntas demais aqui já. Doutor Vitor, o esquizoide, assim como, por exemplo, o mongoloide, tem uma característica de mongoloide, ele tem orelhas assim, nariz assado, corpo, traços físicos. O esquizoide tem traços físicos de esquizoide, não? Temos que lembrar que quando a gente fala de um traço esquizoide, a gente não está falando de nenhuma alteração genética, nenhuma deficiência. Não é uma aberração, Mas a pessoa que tem traços esquizoides, ela sim começa a desenvolver traços físicos específicos. Então, são geralmente pessoas que são mais longilíneas, que têm dificuldade de focar os olhos, de fazer contato. O esquizoide ele tem dificuldade com tudo aquilo que faz contato, com o olho, com o tato, com a pele, com o corpo, com o toque. Ele é mais longilíneo? Ele é mais longilíneo, ele tem muitas tensões atrás da cabeça, em ombros, ele tem muita tensão no nível diafragmático, muita tensão em nível de pelve e quadril. As articulações elas podem ser muito rígidas ou muito moles, muito frouxas. Que mais? Em geral são pessoas que têm dificuldade, têm pés muito frágeis e têm dificuldade de pisar os pés no chão, de sentir, frios, né? Plantar no mundo. Não são plantados. Essa é uma característica, e eu acho que é isso que desenha e define o esquizoide. Ele não é plantado no mundo, ele não chegou lá. Ele não criou raiz, ele não chegou nos pés. Eu poderia simplificar dizendo que é muito mais difícil para um esquizoide ser um atleta profissional, por exemplo?
Ou não? necessariamente. Não, Não, necessariamente. não posso fazer esse Não, estereótipo, Não, não. por exemplo, você tem os saltadores profissionais, por exemplo, ou Nadadores mesmo alguns também. triatletas que começam a fazer um corpo esquizoide, porque colocam o corpo numa condição de tanto estresse que o corpo vai tomar aquela forma, mais longilíneo, mais esguio e tal. E muita atenção. Muita atenção pelo Sim. corpo todo, né? Sim. Então, assim, às vezes... Importante, Sim, importante que nessa categoria nós não separamos corpo de mente, né? Sei, Então o corpo está fragmentado porque a mente está. está fragmentado. o corpo só revela aquilo que está acontecendo na mente. Aqui o Viante, do setor Vila Nova, Newton, Dr. Newton, o uso de cocaína ou maconha de forma regular pode causar esquizofrenia de modo definitivo? Não acredito que não. Acredito que uma pessoa que tem a personalidade esquizoide se retira muito, pode, e às vezes ser mais sintomas. Né? Agravar, né? Agravar o sintoma. Mas não causar, né? Não acredito. Em Pode alguma causar medida- outros males, até Sim, piores, sim, mas, não, claro, claro. mas não isso, né? Mas em alguma medida, Rosemar, a gente sabe que o uso de droga crônico pode levar a pessoa assim, a fazer uma cisão com a realidade. Tem pessoas que têm certa estrutura, pode parecer estranho falar isso, mas tem pessoas que têm certa estrutura para experimentar drogas. Pois é, mas e então já tem transitar a nisso. estrutura esquizoide embaixo. Sim, sim. Já tem. Agora, tem gente que às vezes vai ser aquela pequena quantia que faz Papo. cindir. Exato. É Porque a como- pessoa já entra em droga já para fazer cisão mesmo. É. Não, eu conheço gente do meu relacionamento, eu tive inclusive um amigo, não vou citar o nome dele aqui, que eu falei, não saio mais com você se você beber. Sim. Porque ele bebia 3 copos de cerveja e ficava completamente transtornado, porque ele não tinha estrutura para sim. bebida alcoólica. E Então, muitas vezes no outro dia não lembra. Não, não e- fez contato que com aquilo, não isso, faz cara? parte. Não, eu falo, não, meu, você ficou. Então, é o que você está dizendo, né? Então, por isso que drogas são precisas ser. É muito cuidado, né? O José Claro. Ricardo, do setor Vila Nova, o esquizoide, pede para passar essa pergunta aqui para o Dr. Magno. O esquizoide é egocêntrico, individualista e egoísta? Pode parecer. Pode parecer. Pode parecer. Boa pergunta, porque daí você comenta isso com essa pessoa, ela vai achar, não está falando de mim, eu não sou assim. Porque é o que parece na medida em que não faz contato. Tem um ar meio que quase que de snob, ou de metido, ou de arrogante, ou de egocêntrico, mas é porque essa pessoa está com muita dificuldade de fazer contato com o ambiente, seja com coisas ou pessoas. Então, às vezes, ela passa quase que num tom mais Nariz empinado, para nariz cima. mais empinado e tal, mas na verdade não é porque é uma espécie de arrogância ou egocentrismo. É uma forma dela ficar no mundo quase que perdida. Assim, é uma diferença pequena assim entre alguém que está lá arrogante, né, imponente e tal, com alguém que está meio perdido. Se você reparar bem, essa pessoa vai estar mais com um ar de viajandão, olho perdido. Parece essa coisa. Ele não está focando, na verdade. Não está focando. Exato, exato. Então, às vezes, parece que tem esse egocentrismo, mas não tem. Mas tem uma questão também. São pessoas que têm uma... É comum ter um discurso de espiritualidade muito grande, de desprendimento com dinheiro. E Isso muitas é mais vezes... desprezo, né? Não é de um- desprendido. Oi, é um desprezo. É um Isso, não é um desprezo e desprendimento, é um desapego, né? desprezo. Inclusive, aqui tem uma pergunta do Hermes, do setor Bueno, doutor Newton, que vai no viés que o doutor Vitor mencionou aqui. Se no tratamento ao esquizoidismo, ao caráter esquizoide, envolve espiritualidade, tem que envolver? Não necessariamente. Porque a pessoa, via de regra, a pessoa pode ir para o campo espiritual com uma fuga da realidade. Né? Mas são pessoas que, via de regra, também podem ter esse canal, eles têm esse canal aberto. Não necessariamente envolve isso. Envolve a gente ouvi-lo. Porque tem pessoas, por exemplo, que às vezes me procuram, eu estava até contando para o pessoal aqui que o pessoal me procurou 8 horas da madrugada no domingo, porque 8 horas no domingo é de madrugada para mim, né? Tocou minha campainha querendo ler a Bíblia para mim. E normalmente essas pessoas que vão na casa da gente querer ler a Bíblia, que é um negócio muito pessoal, né? Tão pessoal isso aí. Às vezes alguns deles parece que estão ali procurando no caminho da religião uma espécie de vazão a alguma coisa que precisa ser trabalhada, né? Aqui a Florence Lacerda do seu universitário, eu li uma vez que uma pessoa pode criar raiva da humanidade. Existe alguma relação com o esquizoidismo? Tem, Magno? Sim, essa é um tema até, olha, bem técnico essa questão, porque essa pessoa, como até o Vitor comentou antes, uma pessoa que cria raiva do mundo.
Porque a ideia é que o mundo não acolheu essa pessoa, o mundo rejeitou, já é uma rejeição muito primitiva, né? Então pinta essa raiva do mundo. Às vezes pode correr o risco de fazer essa psicopatia desse criminoso que você comentou, Rosenwald, justamente pela raiva do mundo. Não é direcionada a alguém, não. É sem nome. Então podem virar criminosos ou ter maquinações terríveis e tal. Pode vir levar isso a cabo ou não. Mas tem sim essa raiva do mundo, raiva da humanidade, porque a humanidade não acolheu essa pessoa. Como se fosse a mãe, né? Como fosse essa grande mãe, né? E às vezes por trás desse desprezo tem de fundo um desprezo pela humanidade, né? Sim. Sim. No Uma fundo raiva, quer uma muito. Eu fúria sou melhor pela do que humanidade. eles, né? Bem. E por Mas trás como dessa- defesa, né? Como defesa. Como defesa. E por trás disso pode ter uma Ira, mais né? do que uma ira, uma fúria Cólera. em relação às coisas. Uma fúria contida, né? Sim, Muito contida, que ele faz de tudo para não entrar em contato. Sim. E ele se alonga para não entrar em contato. Uma coisa que é importante dizer sobre essas personalidades, são pessoas muito sensíveis, né? É. Se você mente para uma pessoa, você sabe na hora que você está mentindo. Estão muito antenados. São antenadas. São muito antenados para o que está A acontecendo. percepção muito aguçada, né? Eu vi lendo sobre esse assunto na internet, eu vi uma figura que eu achei interessante para explicar assim, como às vezes o esquizoide se sente e como ele enxerga as coisas. Uma pessoa dentro da água e respirando ali, que eu disse assim, no limite, né? Se ele abaixa um pouco, ela afoga e ele fica ali, né? Então eu achei interessante a correlação, Essa inundação. né? Dele estar se afogando, mas ali por enquanto eu estou aqui, né? Com o meu queixo sem se afogar. Se eu fico um pouquinho, eu já me afogo, já inunda, né? Até por O isso, Vitor- interessante dizer, Rosenwald, que uma pessoa pergunta que no tratamento se envolve espiritualidade ou não. A questão do tratamento para essas pessoas é algo que deve ser suave. Contato e suave e sem experiências tão fortes, principalmente experiências emocionais tão fortes, que essa pessoa não consegue dar suporte para o que sente. E se você faz com que ela sinta algo, seja da ordem de uma coisa mais raivosa, mais irada, ou às vezes até uma emoção, por exemplo, um choro, uma tristeza profunda, pode ser algo até que colapsa. Porque a pessoa está tudo para não sentir, toda a estrutura para não sentir, né? Para não estar aqui. Se você provoca aquilo de uma forma muito intensa, pode desenvolver um processo De cisão incontrolável, mais né? Sim, Cisão, sim, né? sim. Bom, vamos para um breve intervalo comercial, nós voltamos já já.
Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema personalidade esquizoide, caráter esquizoide. Como diagnosticar e como tratar. Você já pensou em gerar sua própria energia na sua residência, ficar independente de energia solar? É só você usar energia solar. É o que existe mais moderno e econômico, seja uma empresa, seja o que for. É só você ligar para a Sustenergia. O telefone da Sustenergia é o 3607-3531. E já que eu estou indicando coisas boas, quero indicar aqui o Smile Center, que é uma empresa de tratamento dentário espetacular, um grande cientista goiano, Dr. Géser de Souza Silva. Dr. Géser, um grande abraço para o senhor. Sim. A Smile Center fica ali na rua 1123, número 232, no setor Marista. Vá lá na Smile Center que você vai ser muito bem tratado. O telefone é o 3945-5190. Eu recomendo altamente. Vamos aqui, várias perguntas, eu tenho que ver se eu dou conta de responder todas elas. O Cícero Vieira, tenho 3 irmãos que têm esses problemas. Eu acho que sou uma pessoa muito fechada. Não sei se é falta de estudo. Como me diagnosticar? Como uma pessoa pode tentar se diagnosticar? Qual o melhor caminho? Sim, praticamente. Vai aonde? Um psicólogo? Como é que é? O psicólogo é bom para o diagnóstico, mas não importa o diagnóstico, né? O diagnóstico a pessoa precisa, se sente que está tendo dificuldade, é bom procurar ajuda. Procurar um psicólogo. Sim, sim. O psicólogo seria um profissional adequado a isso. Sim, exato. Tá. O Edmundo do Centro, esquizoide, quando está nos estágios iniciais, a razão é de se fechar por não perdoar os outros. Perdoar soluciona. Pessoa que... Então, vou complementar a pergunta, que se eu entendi. O esquizoide é muito vingativo, muito rancoroso, ele guarda muito qualquer coisa que faça para ele. O que não tenta enganar o esquizoide, que ele sabe que você está sendo enganado, pode ser ele isso, faz isolar, ele mata a pessoa dentro deixa de si, para lá. né? Geralmente não acontece uma espécie de vingança, uma pessoa que fica lá com a mágoa, né, amargurada, às vezes não é bem a característica. Político, né? Mas via de regra não é a característica dessa pessoa. Né? Por isso que eu ia falar essa história de perdão, lembra, gente, pode parecer meio maluco, como que então uma mãe está grávida, então, e esse bebê, esse feto e tal, nem entrou numa relação, como eu disse anteriormente, né? Não entrou na relação, o problema dele é de nem ter entrado numa relação. Pode parecer meio estranho, gente, mas isso é algo subjetivo. Por isso que falar em perdoar, para essa pessoa não faz muito sentido, vai ser algo muito mental, ou não vai fazer o mínimo sentido, porque para essa pessoa não é perdoar quem e tal, não. É algo de voltar para ela mesma. Se acontecer em algum momento uma ideia de pintar assim, tem que perdoar algo a alguém, é quase que, mais uma vez, como aquela pergunta sobre a humanidade e tal, é perdoar a humanidade. Quem que criou esse estresse todo que fez com que eu não pudesse vir habitar meu corpo? De novo, pode parecer umas ideias meio estranhas, mas que são conceitos mais técnicos, né, Rosenwald? Inclusive, é por isso que existe a técnica da pessoa fazer uma regressão ao útero, né? Sim, para ela tentar entender o que aconteceu ali naquele coisa. E isso, eu já acompanhei a técnica, eu já fiz regressão ao útero e sei que isso tem uma função curativa, técnica, e só funciona se for feito por profissionais competentes. Né? Porque não é perdoar, né? É essa pessoa poder experimentar que o mundo não é hostil. Isso. E entender o que aconteceu, né? Porque quando você entende o que está acontecendo com você passa a ser meia solução, né? Faz muito sentido isso que você disse, só um instantinho, Rosenwald, porque para essa pessoa é realmente muito importante entender. Tem algumas pessoas que não é o caso na terapia da gente ajudar essa pessoa a entender nada, é ajudar essa pessoa a sentir. Esse tipo esquizoide, ele precisa entender. Sabe por quê? Para tirar a impressão de que está ficando louco, ou de que, puxa, vou ficar louco? Eu sou um ser que não pertence, exótico. Exato. Então, tem que ajudar sim essa pessoa a entender o que aconteceu com ela. Faz sentido isso. A Laura do setor central é uma pessoa que já tentou suicídio por várias vezes e de alguma forma tenta se desabafar, gritando, jogando coisas ao chão, pode ser considerada esquizoide? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas que tem uma vontade de não estar aqui, já é um traço esquizoide, tem algo ali. Sim, mas não necessariamente é uma pessoa... Pode ser um sofrimento, né? Sim. Pode ser um sofrimento. Pode ser sofrimento. Não tem nada a ver com o tema, não, Nilton, mas uma pessoa como eu, que tem vontade de entrar no Congresso Nacional e metralhar todos os políticos lá, de vez em quando eu sonho com isso, eu sou o quê? Tem que saudável, né?
Eu não preciso Não é por causa, de não. muito grandes tratamentos, não. Né? E de vez em quando tem esses sonhos malucos aqui, eu fico pensando. Atualmente, meu acho que Deus tem do muita céu. gente querendo fazer Evidentemente que eu não vou fazer isso, nem preconizo, porque amanhã um louco faz isso aí. É só vontade que vem aquela comichão, assim, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Então Eu acho tá que hoje certo. quem não tem vontade, talvez esteja esquizoide. É. A minha colega Mirela Brasil, que está aqui no estúdio, tem 3 colegas aqui no estúdio, a Mirela Brasil, a Maria e o nosso querido Marcos. Pergunta o seguinte: qual é a grande questão existencial dessa defesa? E qual a reação defensiva? Vitor, Desculpa, eu esqueci a ideia. qual é a grande questão? Você já está pensando na minha ideia do Congresso Nacional. Não pode nem fazer lá as coisas aqui, o pessoal vai lá e pega. Qual é a grande questão existencial dessa defesa e qual a reação defensiva? A grande questão, eu acho que eu vou pedir a ajuda dos meus colegas. Dos aqui, universitários Mas aqui. eu imagino que a grande questão dele é justamente sentir hostilidade assim que ele chegou no mundo. Ele acha que o mundo é hostil a ele. E qual que é a segunda parte da pergunta? A segunda parte: qual é a reação defensiva? Se recolher. Se recolher. Cindir, se afastar. E ficar. É por isso mesmo que a Recolher. pessoa tem o Trazer corpo pra cima. alto, né? Tudo para se afastar da terra. Para fugir mais do ground, né? Não olha O também, ground. não olha, porque se eu te vejo, eu estou me colocando no mundo, entende? Está te colocando no mundo. Se você fez o olho no olho, você está fazendo o chão, está pisando no Pedindo chão. para essa pessoa vir para o contato. Agora, interessante isso. É Shakespeare, a história do ser ou não ser, essa é a questão? Essa é a questão do esquizoide. Ser ou não ser. Ser ou não ser. verdade, Tanto que uma das técnicas que vocês, que são profissionais do assunto, utilizam, sob o ponto de vista corporal, né, transpessoal corporal, Isso. é fazer com que a pessoa Bota o pé no chão, bote é. o pé no Sim. chão, sinta a presença Porque do a pessoa pé, em da geral tem o planta do pé no frio, chão, né? não é isso? A pessoa tem o pé frio, Exato. É como que reflete muita relação com a mãe. Com a mãe, né? Se não tem, se um abraço frio não tem contato, um pé frio está sem contato com o chão. Tem uma simbologia aí, Rosenval, que é o seguinte: a mãe, num primeiro momento, é que é o chão da criança. Inclusive, quando a criança está lá o feto está dentro da barriga, né? A mãe é o chão da criança. Se houve um tipo de rejeição tão primitiva, já vai ter aí uma resposta, digamos que negativa ou aversiva à mãe, certo? Mais adiante, quando essa criança nasce, quem que vai ser a mãe dessa criança, digamos que simbolicamente, quem vai receber essa criança? A terra. Né? Ou o arquétipo, né? A grande mãe terra. Sim. Então essa pessoa literalmente vai ter dificuldade de botar o pé no chão para sentir a terra. Então parte da técnica do trabalho corporal na terapia é realmente fazer com que essa pessoa faça Raiz, bota o contato pé no com a chão. terra. Com o chão. Mas isso para essa pessoa vai desencadear reações tempestuosas, né? Porque muito profundamente, como o Vitor disse, essa pessoa está cronicamente tensa, se defendendo desse contato. Inclusive, essa sua pergunta responde a pergunta da Maria Barbosa, aqui do estúdio, perguntando se esses indivíduos têm problema com a mãe, quais problemas, você disse isso muito O bem. problema- Importante também, Rosenval, que a mãe não é culpada, assim, né? Isso. Não se trata disso, trata como a pessoa lidou com a situação. Claro, você não pode dizer que mãe, que megera, que mãe não. Não. Qualquer pessoa Sim. pode passar por problemas na gravidez, que aquela gravidez é uma gravidez complexa. depois é como a pessoa se Às vezes a mãe é estruturou. muito jovem, não está preparada para a gravidez. Às vezes a mãe enfrenta N problemas para ir trabalhar, não tem dinheiro, o marido não compreende a gravidez, os pais não compreendem. Tudo isso, o que é o feto? O feto é ela num dado momento. Né? Exato, está fundido ali. Fundido ali, né? Então, Sim. todos os sentimentos para o bem ou para o mal, eles são compartilhados com o feto. Sim, exatamente. E é isso que a mãe precisa entender, né? Sim. E o caso- E a pessoa também precisa entender que é a maneira como ele se organizou, entende? Ele se organizou para defender daquela situação, sendo esquizoidano. Uma espécie de tomada de responsabilidade da própria pessoa por aquela situação. Agora, hoje em dia, Rosenval, muito interessante, você que tem estudado sobre isso, você sabe, tem muita pesquisa de substrato teórico fortíssimo, endossando, aliás, dando para a gente essa compreensão que a gente está dizendo aqui. Não é uma perspectiva psicológica que o fulano lá não sei na onde falou e mais ninguém testou. Não, gente, a cada tempo que passa, mais pesquisas consistentes vêm sendo realizadas nesse sentido. O quanto já desde, como eu disse, desde a fecundação espermatozoide no óvulo, vira o ovo zigoto, né?
desde aquele primeiríssimo momento, o quantum de energia mesmo, quantidade de energia e de vitalidade que cada uma daquelas células tem, já começa a ser decisivo para isso. Então não é bem uma situação, vamos culpar a mãe, que mãe que é essa, como você disse, a megera que fez isso. Não, não, não. Bom, há que se ter um planejamento familiar. Eu vou ter esse filho quando e tal, estou na condição, estou com estrutura para acomodar, para trazer uma criança para o mundo? Sim. Se não, então não faça. Tenha responsabilidade. Não é só ir transar para ter filho. Ok. Aqui o Paulo Sérgio Rosenval, você para pedir alguém para parar de beber é porque você não bebe, né? Não, eu bebo. Como diria o Jânio Quadro, bebo porque é líquido, porque se fosse sólido eu comeria, né? Mas eu bebo moderadamente, tomo vinho e tudo mais. Ele disse que a pessoa, para pedir alguém para parar de beber, tem que não beber, senão não faz sentido. E ele disse que a droga, se fosse boa, não se chamava droga, chamava-se doce. Tá certo, a droga, o próprio nome dela já indica. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Porque se fosse sólido, eu comeria. Esse é o Jânio Quadros, né? E você bebe também porque é líquido, se fosse sólido, eu comeria. O Jânio Quadros, ele era terrível, né? Estamos de volta com Opinião em Debate, um tema que está suscitando muitas perguntas. Personalidade esquizoide, o que é personalidade esquizoide, como diagnosticá-la e como tratá-la. E o tema do próximo programa é Ciência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação. E eu quero indicar para vocês a Escola Internacional, uma escola bilíngue em Goiânia, fabulosa, que você pode mandar seu filho com muita tranquilidade. Fica ali em frente o Bougainville, o telefone é o 3241-8600. Bom, aqui nós, só para não deixar passar aqui, Magno, rapidinho, como tratar então a personalidade esquizoide para ajudar a pessoa? Quais são as etapas básicas? Vamos supor? Bom, Rosenval, a etapa mais básica no tratamento, isso eu vou falar de um ponto de vista mais técnico, a etapa mais básica é o vinculação, em que essa pessoa, se tiver fazer um bom vínculo com o terapeuta ou no tratamento, vai poder tudo acontecer
do posterior de benéfico, a própria terapêutica vai acontecer se tiver um vínculo, né? Então, o profissional identificando isso, já sabe que tem que tratar essa pessoa de uma maneira, digamos que, um tanto quanto particular, nesse sentido, de fazer um vínculo suave, fazer um vínculo sólido, como o Newton mesmo disse há pouco, né? Essa pessoa tem uma sensibilidade tão aguçada que ela vai conseguir te pegar se você está meio no contrapé, se você está à vontade ali, ou se você disse algum tipo de, sei lá, mentira, ou tentar enganar ela, ou seduzir ela, ela vai perceber e não vai se dar a essa terapêutica. Então, a etapa mais básica, né, do tratamento dessa pessoa é vínculo. Fazer um bom vínculo, e aí tudo pode acontecer, porque aí vai ser o contato, né? E aí vai terapeuticamente fazendo as técnicas necessárias. Com muita suavidade e com muito tempo, tá, gente? A terapia desse tipo de situação, a vida toda, né? talvez seja até a vida toda, mas não é algo rápido, não é algo breve. Bom, a Maria Célia Freire Rosenwald tem um filho de 44 anos e tudo indica que ele tem esse problema. Como posso entrar em contato para buscar tratamento? Olha, você pode ligar para o 3281-5666, põe na telinha, 3281-5666, pede para falar com a produção do programa, falar com a Índia Poti ou com o Cacique Luciano, é o nome dos dois produtores, e eles vão dar o nome e o telefone do escritório de todos os profissionais aqui presentes, você pode escolher um deles, que são 3 profissionais que eu conheço e posso indicar. O Alberto, do setor aeroporto, estou indo rápido para ver se eu respondo o mais rápido possível dessa pergunta. Existe alguma relação entre esquizoidismo e mesógino? Doutor Vitor, Não sei. Mesógino. sabe? Não tenho a mínima ideia do que seja mesógino. Também não. Então pronto, tá uma pergunta Só aqui. me desculpa, mas não. E o pessoal não deu conta de responder. E o bom é trabalhar com gente inteligente que tem essa capacidade de dizer que não sabe, porque tem gente que poderia inventar alguma coisa aqui e pronto, né? Pergunta para o Newton Roberto, qual é a base teórica que comprova que o feto desenvolve esquizoidismo, que é no feto? Qual a base? Base teórica? Na técnica, como que as A base pessoas técnica é muito descobrem? experiencial, né? É de experiência. Experiência, sim. Quer dizer, você vai... Tem, como o Agnes disse, tem muita Literatura, né? literatura Bibliografia sobre isso. Por isso que nós sabemos teórica, prática, na prática. Rosemar, se a pessoa, o público quiser, também pode ao mesmo fazer contato para depois pedir para a gente uma bibliografia sobre sim. isso, que eu faço questão de fornecer de pronto. Porque, embora o programa seja de 1 hora, é uma coisa tão ampla e tão delicada, é uma coisa tão refinada para se falar, que às vezes você pode dar é isso. Então, não é bem assim. Claro, porque às vezes pode camuflar também, né? A Sim. pessoa pode camuflar, né? O Marcos Silva, aqui, meu amigo Marcos Silva, do estúdio, a psicoterapia pode auxiliar esse indivíduo? Quer dizer, a pessoa com as sessões adequadas, com o profissional adequado, ela melhora o seu quadro. Sim. Para viver melhor com o mundo. Melhora para a pessoa, porque a dificuldade é de lidar com o material. É claro que melhora. Melhora, Claro, né? claro que melhora. Poxa. A Tereza do Jardim Olímpico, a pessoa que tem esquizoidismo tem como característica falar e não cumprir? Doutor Vitor, isso é uma das características? É difícil falar assim tão objetivamente. Eu posso afirmar que a pessoa que tem esquizoidia tem dificuldade de se organizar na vida. Ter uma vida organizada, cumprir os seus horários. É muito Mas difícil tendem a ser estar pessoas aqui. muito verdadeiras, né? São pessoas verdadeiras. É verdade. Essa característica de falar e não cumprir é uma característica dos políticos brasileiros, que fogem a qualquer análise da psiquiatria, da psicologia, porque parece que eles são ETs. E eu desconfio que muitos deles são ETs, deve ser do outro planeta, porque no nosso planeta eles não estão, porque eles nunca entendem a gente, né? Nunca fazem o que a gente pensa. Né? Boa essa, Rosemar. Boa, eles ficam com a raiva quando eu falo isso, mas não é de coração. No fundo, eu gosto de você, bem no fundo, assim, 7 palmos. Alessandro, brincadeira. A criança que nasce com esquizofrenia, com tratamento, ela pode ser curada ou para o resto da vida ela vai ser esquizofrênica? Tem tratamentos, muita pessoa pode chegar mais para o chão, né? Pode. Olha, difícil. de certa forma, Tem uma cisão, não dá né? para. Tem essa cisão, isso Mas é não dá para real. dizer que nasceu esquizofrênico. Agora, com digamos, o tratamento adequado, a atenção adequada, pode, digamos, criar um ambiente um pouco mais favorável para essa pessoa viver nesse mundo, sabe? Agora, é um quadro realmente determinado, né? Determinado. Aqui, a Donizete de Trindade, eu tenho um problema de depressão. Passo mal o dia todo e tenho dor de cabeça. O que eu faço, Vitor? Vamos dar Procura um norte. profissional que possa lhe auxiliar. A gente tem que
é uma pergunta muito vaga, né? Então, ir num psicoterapeuta, num psicólogo pode lhe ajudar, ir num acupunturista pode lhe ajudar, ir num médico pode lhe ajudar. Eu tenho aprendido, eu vou passar isso para o telespectador, o seguinte: qualquer bom profissional na área de saúde pública, e veja bem, saúde, o que é? Um psicólogo bom, ele procura a saúde do paciente dele. Um ginecologista procura a saúde do paciente dele, um psiquiatra procura. Então, o profissional de saúde, sinceramente, até um bom técnico de enfermagem, se você conversar com ele e disser, ó, eu tenho tais sintomas, ele está apto a dizer, escuta, pelo que você me falou, é bem provável que você encontre melhor ajuda em tal Nesse segmento, ramo ou naquele ou naquele ramo, né? Sim. Porque eu acho que primeiro a pessoa precisa afastar, no seu caso, ele precisa afastar um problema físico. Vamos supor que você tem que afastar se você não tem um tumor, se você não tem um problema Uma condição orgânica. Uma condição orgânica, Sim. uma disfunção hormonal. Sim. Agora, afastou os problemas orgânicos? Sim. Um psicólogo, um bom psicólogo, sinceramente, o Newton, por exemplo, que é fera, o Magno também, tem ajudado muita gente, que eu achava, inclusive, que eram pessoas que nunca iriam se encontrar, né? E as pessoas estão bem, né? O Djalma, do setor Ulisses Magalhães, quando eu converso com alguém sobre qualquer assunto, eu sei, e se quando eu sair de perto, a pessoa comenta sobre o que eu falei, ou sobre mim, eu mentalmente consigo ouvir o que ela fala com a voz dela. O que é isso? Telepatia, Milton? Eu acho que pode ser. A pessoa, se é verdade, ele tem abertura, né? Ele tem essa percepção. Tem Ele- percepção, porque o campo é expandido. Ele- Nós estamos falando de consciência, não de ego, entende? de ego. Eu acho que essa pessoa aqui que ligou, ela pode até procurar um dos profissionais aqui para poder desenvolver isso de uma forma positiva. Sim, né? Tem Ou- pessoas que têm capacidade, mas às vezes só percebe que está falando mal, percebe que está falando bem também. Também, né? Porque ele diz que telepaticamente ele consegue Sim. ouvir a pessoa com a voz dela. E falando Talvez seja uma mal, pessoa né? com tamanha sensibilidade à linha de pensamento, porque o pensamento ele é visível, né? Já tem até um estudo dizendo que, embora a gente não enxergue, existem ondas Sim. que são capazes de medir o pensamento como algo. A questão toda, José, é estudo da consciência, que a psicologia estuda pouco. Esse cidadão aqui, inclusive, pode ser objeto de muitos estudos, né? O caso é tentar avaliar esse caso desse telespectador, ô Rosenwald, que não dá para ter uma noção, eu responder para ele agora é isso ou aquilo, porque, como o Newton observou, ele escuta quando a pessoa fala mal, será que é só isso? Então está um pouco sugestiva a situação, né? Agora, eu me lembrei de algo, Rosenwald, talvez não tenha... Bem rapidinho, acho que não tem tempo, 30 segundos para falar. Não contempla talvez aí a pergunta, mas assim, trauma cria dom. Trauma cria dom. Isso tem a ver com essa esquizoidia, tá? Pessoa que tem um trauma muito forte no início da vida, ou seja, onde for, também é capaz de fazer um dom. Lembra do Chico Xavier? Não sou espiritista, mas lembro de ver o filme. Trauma cria dom. Isso é algo relacionado a essa personalidade esquizoide que passou por um trauma muito forte. Então, o dom é algo extremamente virtuoso. Eu tive experiências na Índia e na Nova Zelândia que eu jamais imaginei que eu poderia ter. Algumas aberturas, inclusive de alguma coisa, De consciência. extremamente de consciência transcendentais, que eu falei, bom, louco eu não estou. Sim. Né? Então, eu posso dizer que o ambiente, a cultura, como você falou, né? Sim. Ela tem uma influência tão brutal na pessoa, se ela quisesse abrir, que abre portas que você nunca imaginaria, né? Bom, Na infelizmente, Índia eles têm como dar suporte para as pessoas, a cultura, né? a cultura indiana, só o país já traz um negócio maluco, né? Bom, não dá para responder todas as pessoas, eu entendo que, evidentemente, a gente abriu algumas... Aqui a Maria de Fátima, não dá para responder, Maria de Fátima, mas você pode entrar em contato com a produção do programa, que ele dá o e-mail, a forma de você comunicar-se com o Dr. Newton, aqui com o Magno Ferro, com o Vitor Rótulo, e você pode fazer essas perguntas. Infelizmente não dá para responder todas as pessoas. Eu espero que a gente tenha aberto uma janela interessante para as pessoas tentarem ficarem abertas a esse tipo de análise, a esse tipo de assunto. E a gente pode outras vezes voltar a outros tipos de caráter também aqui no programa, que eu acho muito interessante. As minhas considerações finais são as seguintes: a natureza humana, o cérebro humano, as pessoas, graças a Deus, são muito diferentes, são múltiplas
e nós temos várias personalidades, às vezes muitas dentro de nós. O que importa é o seguinte, é que a pessoa possa procurar um especialista quando alguma coisa está atrapalhando a felicidade da pessoa e a normal convivência para a pessoa trabalhar, desenvolver as aptidões da vida dentro daquilo que se considera mais ou menos natural. Quando você tiver com essas funções comprometidas, é preciso que você procure um psicólogo, um profissional, porque se você não tem condições de procurar a felicidade, que plena ela não existe, mas ela cotidianamente vem e vai, você pode desenvolver um certo caráter, uma certa personalidade que não é bom para ninguém que esteja ao seu redor, nem para você mesmo. Então analise isso e procure bons profissionais, porque eles existem e as técnicas estão sendo tão aprimoradas e testadas nos indivíduos que elas são absolutamente confiáveis para você utilizar e procurar o que todos nós procuramos, que é equilibrar-se e sermos mais felizes uns com os outros. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.